lá, nesse terceiro vídeo sobre educação reformada, esses apontamentos que eu tenho feito, eu quero falar sobre a escritura, cosmovisão e educação. Começar a falar neste vídeo, provavelmente eu não concluirei para não ficar demasiadamente longo. E eu começo com uma definição operacional bastante singela, bastante simples, sobre cosmovisão. Então, eu digo que cosmovisão pode ser definida como um conjunto de princípios teóricos que se constituem nos óculos por meio dos quais percebemos e interpretamos a realidade. Eu tenho textos em que eu falo mais abundantemente sobre isso, de modo especial no meu livro Introdução à Cosmovisão Reformada. Muito bem, então, deste modo, cremos que Deus é um ser pessoal e a cosmovisão reformada parte desse pressuposto, que há um Deus pessoal que pode ser conhecido e que ele rege a história em sabedoria, justiça e amor. E este Deus tem um propósito definido em todas as coisas. E este propósito nos permite olhar a realidade de forma distinta de quem, por exemplo, não crê nesses fatos. Ou seja, o fato de crermos que há um Deus pessoal, que tem um propósito na história, que dirige essa história pessoalmente, não simplesmente através de leis, não através simplesmente de princípios que ele tenha deixado, e ao mesmo tempo não é um Deus que se confunde, se mistura com a matéria. O fato de sabermos que Deus é distinto da matéria, por ele mesmo criada, e é ele quem sustenta esta realidade, nada nem ninguém tem autonomia, somente Deus é um ser autônomo que não depende de ninguém, não depende de nada, e que todo o poder está em si mesmo, e por isso ele rege a história como lhe apraz, e o prazer de Deus está associado sempre à sua bondade, santidade, justiça, amor, etc. Então, pelo fato de nós crermos nisso, nós temos uma visão da história diferente. Nós podemos interpretar os fatos diferentemente do senso comum. Não que o senso comum vai estar sempre errado, mas eu estou falando que nós podemos interpretar diferente ou irmos além de uma visão, ainda que correta, muitas vezes, mas bastante superficial. O James Sire, bastante conhecido nessa área de cosmovisão, ele escreveu o seguinte: todo mundo tem uma cosmovisão, quer saibamos ou não. Todos nós agimos a partir de um conjunto de suposições sobre o mundo que permanecem em grande parte escondidas nos recônditos inconscientes de nossa mente. Esta é a cosmovisão privada. Bom, aqui mesmo eu falando um pouco de cosmovisão, não é lugar para eu me aprofundar nessa questão, como eu já disse. Mas essa frase última dele, né, que esta é a nossa cosmovisão privada, é o fato de que muito da nossa cosmovisão, ela não está clara para nós no sentido de termos consciência dela. Ou seja, as minhas escolhas, as minhas decisões, carregam consigo uma série de pressuposições, mas nem todas estas pressuposições são claras para mim. Por isso que a nossa cosmovisão, ela tem princípios teóricos mais ou menos consistentes, mais ou menos harmoniosos. E quando eu falo mais ou menos, porque haverá momentos em que a harmonia será maior, outras vezes será menor, e nós nem sempre temos consciência dessas micro-contradições que podem existir internamente em nosso sistema de pensamento, né? Às vezes não são apenas micro-inconsistências, lamentavelmente, podem ser macro-inconsistências. Mas se nós somos coerentes, no sentido buscamos a coerência, buscamos ter uma vida íntegra, nós vamos aos poucos, pela graça de Deus, resolvendo essas questões e encontrando na palavra o elemento orientador e aferidor de nossa cosmovisão. Bom, mas isso eu não posso me alongar mais. Paulo nos fala
da suficiência e eficácia das Escrituras. Então, a nossa cosmovisão considera a Bíblia como palavra de Deus, a recebe como tal. Então, é importante, mais do que importante, é imprescindível para nós voltarmos às Escrituras. E Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, eu pulo um pouco o texto, ele diz, a educação na justiça. Então, vamos definir operacionalmente a educação. É uma definição que eu carrego comigo, eu elaborei isso já há uns 25 anos, mais ou menos, e eu continuo considerando essa definição útil para eu poder operar com ela. Então, eu defino educação como um processo de transmissão de valores, decodificação, interiorização e transformação. Repetindo, processo de transmissão de valores, decodificação, interiorização e transformação. A educação, passando pela questão etimológica, eu trato disso num livro meu sobre educação cristã, Introdução à Educação Cristã, aqui apenas eu abordo mais superficialmente. Então, a educação envolve um processo de alimentar, né, trabalhando etimologicamente com a palavra educare, e também envolve o processo de tirar, educere. Então, nas origens da palavra educação, nós temos a ideia de alimentar, dar, e de retirar. Então, portanto, desculpe-me, o aprendiz nesse processo educativo é sempre ativo, ainda que muitas vezes haja sistema que tente fazê-lo passivo, na realidade, a atividade consciente deve ser estimulada, sempre. Mas há sistemas que tentem fazê-lo passível, mas de uma forma direta ou indireta, sempre o aprendiz, de certa forma, se constitui no seu mestre. De certa forma, isso é fato. É ele quem faz as suas sínteses. Mas eu vou voltar a tratar sobre isso. Então, ainda que não seja adequadamente, o educando é sempre alguém que vai fazer a sua construção. Ele vai criar o seu mundo simbólico valorativo repleto de significados para si. E essa construção desse universo simbólico valorativo tem a ver com N aspectos que eu vou tratar também. Mas há questões que me parecem mais óbvias. As circunstâncias dentro das quais eu estou vivendo, determinados ensinamentos, assumem grande preponderância e relevância. Certas sínteses que nós fazemos daquilo que aprendemos, elas têm muito a ver com o nosso momento. Não quer dizer que nós não chegaríamos àquelas conclusões ou negaríamos aquilo em outras circunstâncias. O que eu quero dizer é que as circunstâncias favorecem bastante determinado olhar, determinada percepção. Nós nos detemos mais em determinados pontos de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Eu não estou falando aqui de algo ser verdadeiro ou falso. Eu estou querendo dizer da ênfase que nós damos a determinados fatos, determinados acontecimentos. Então, voltando, a educação, ela visa preparar o indivíduo para viver criativamente em sociedade, a qual, por sua vez, tem o seu modelo de homem ideal. Esta é uma questão, para mim, muito importante. É que por trás de toda a filosofia educacional existe uma imagem ideal com todos os seus valores culturais, sociais, éticos, religiosos, para o qual a educação aponta de modo formal ou informal. Ou formal e informal, fica melhor a construção assim. Então, a educação tem um modelo. Sempre haverá um modelo. Esse modelo pode não ser explicitado, talvez nós nem tenhamos consciência o tempo todo disso, mas haverá sempre um modelo de homem ideal para viver nesta sociedade. Desta maneira, podemos dizer, citando Durkheim, que a educação consiste numa socialização metódica da nova geração. De fato, o processo de socialização é fundamental na educação, porque é por meio dele que
o aprendiz ou educando, ele ingressa na sociedade, assimilando valores desta sociedade. E é por isso que nós podemos dizer que somos, em muitos sentidos, parte de um produto cultural, filhos de uma geração com uma série de valores que determinam, em grande parte, as nossas pré-compreensões. Valendo-me de uma figura que é recorrente, para mim, pelo menos, inspirada em Aristóteles, nós podemos dizer que a última criatura a quem você perguntaria como é se sentir molhado é um peixe, porque ele não faz ideia de que esteja molhado. Ele nunca esteve seco, então ele não tem referência sobre isso. Ele está molhado, mas ele não sabe que a condição dele é estar molhado. É como, mudando o que deve ser mudado, viesse alguém de um outro planeta e falasse para a gente, perguntasse, como é ser um terráqueo? Esse terráqueo aqui foi fundo, hein? Fui buscar lá no, acho que no National Kid, eu tenho essa impressão. Mas vamos lá. Então, como é ser um terráqueo? Eu não sei, eu nunca fui um não terráqueo, eu não sei o que é um não terráqueo, o que é ser um não terráqueo. Talvez convivendo com um não terráqueo, eu possa aprender mais sobre mim mesmo, né? Isso acontece. Então, o fato é que nós estamos dentro de um contexto que nos educa, que nos molda, que nos orienta, e nós quase nunca percebemos esta realidade. E eu cito aqui uma obra do Carson, na qual ele diz: a dura realidade é a que a maioria das pessoas, incluindo a maioria dos que fazem parte de nossas igrejas, são tão modeladas pela cultura popular que nenhum pregador ponderado pode se permitir ignorar o impacto da cultura popular. A maioria das propagandas estimula nosso pecado da cobiça. Esse é o ar que respiramos. Essa é a nossa cultura. E é isso mesmo. A propaganda estimula e reforça comportamento. Ela estimula determinadas compras e reforça. Por isso que ela coloca, inclusive, determinadas etiquetas, determinados logos para identificar pessoas que usam o mesmo produto, e esse produto está agregado com elementos que a propaganda associa, criando assim o nosso imaginário. Eu quero parar por aqui, já está ficando muito longo esse vídeo, e eu continuo falando sobre a questão de cosmovisão e educação, e no próximo vídeo eu quero começar uma definição do Rai. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, espero que esteja sendo útil essas reflexões, tanto assim avulsas, mas não, creio eu, assodadas. Um abraço a todos.